capítulo 8, versículo 56 em diante. Abraão, pai de vocês, regozijou-se porque veria o meu dia. Ele o viu e alegrou-se. Disseram-lhe os judeus: você ainda não tem 50 anos e viu Abraão? Respondeu Jesus: eu lhes afirmo que antes de Abraão nascer, eu sou. Eles apanharam pedras para apedrejá-lo, mas escondeu-se e saiu do templo. Amém? Irmãos, o nosso tema de hoje é o que Jesus ensinou a Abraão. Juliano, dá o microfone aqui, porque esse aqui está falhando. Obrigado, Juliano, está abençoado, amém? Melhor trocar do que ficar falhando assim. Irmãos, o nosso tema é o que Jesus ensinou a Abraão. E esses versículos que nós lemos são significativos, porque a gente vê uma conversa de Jesus com os judeus, dizendo para eles assim: Abraão desejava ver, exultava por ver o meu dia, e viu e se alegrou. E os judeus responderam: mas como? Se você não tem nem 50 anos, Jesus tinha 30 anos, 30 e pouquinhos, menos de 33 anos, e os judeus: mas como você que não tem nem 50 anos, está dizendo que viu Abraão? Que absurdo! E os judeus retrucavam, não aceitaram Jesus como Senhor, como um Messias enviado pelo Pai para salvá-los, para dar a vida eterna. Mas Jesus afirmou aqui: Abraão viu o meu dia e se alegrou. E eu quero observar com você, na palavra de Deus, o momento, a ocasião em que Abraão viu Jesus. Como foi essa experiência de Abraão com Jesus? Como foi que Jesus se manifestou a Abraão? Porque nós temos que entender, igreja, que Jesus não existiu apenas após a manjedoura em Belém da Judéia, há pouco mais de 2000 anos atrás. Jesus é Deus, Jesus é eterno, Ele sempre existiu e Ele sempre existirá. E a Bíblia diz que Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e até quando? Eternamente. Jesus Cristo é Deus. O apóstolo João diz no capítulo 1 do seu evangelho que Jesus era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Ou seja, Jesus era a palavra, era o verbo de Deus que se fez carne e habitou entre nós após o seu nascimento, através de Maria, na manjedoura em Belém da Judéia. Mas Jesus já existia, Jesus é eterno, Jesus é Deus. Ele diz aqui no final do texto: antes de Abraão nascer, eu sou. E ele usa a mesma expressão que Deus usa para Moisés, diante da sarça ardente, quando Deus chama Moisés para libertar Israel da escravidão no Egito, e Moisés pergunta: mas quem é o Senhor? O que eu direi para os egípcios quando eles perguntarem quem te enviou? Aí Deus disse para eles: digam-lhes que o eu sou te enviou. Eu sou o que sou. É o nosso Deus Todo-Poderoso, é o nosso Yahvé, é o nosso Senhor, o único Deus que é glorioso. E esse nosso Deus tão glorioso, que é um Deus único e soberano, Ele é formado por 3 pessoas distintas, que nós chamamos de Trindade: o Pai, o Filho e o Espírito Santo. O Pai é Deus, o Filho Jesus Cristo é Deus, e o Espírito Santo é Deus, da mesma forma e com a mesma grandeza, cada um deles. Mas vamos ver o momento em que Abraão viu Deus. Vamos para 2 textos em Gênesis, que nos falam como Abraão viu Deus. Vamos lá para Gênesis 15, e depois nós vamos para Gênesis 22.
Gênesis 15, a partir do versículo 1. Depois destas coisas, o Senhor falou a Abrão numa visão. Aqui dá a impressão, irmãos, que Deus apenas mostrou algo para ele, mas vamos ver. Não tenha medo, Abrão, eu sou o teu escudo, grande será a sua recompensa. Mas Abrão perguntou: ó soberano Senhor, que me darás se continuo sem filhos, e o herdeiro do que possuo é Eliezer de Damasco? E acrescentou: tu não me destes filho algum, um servo da minha casa será o meu herdeiro. Então o Senhor deu-lhe a seguinte resposta, versículo 4, preste atenção, no hebraico aqui diz que, então a palavra do Senhor veio a Abraão, então a palavra do Senhor lhe falou, o verbo de Iavé lhe falou, seu herdeiro não será esse, um filho gerado por você mesmo será o seu herdeiro. Verso 5, levando-o para fora da tenda, disse-lhe, olhe para o céu e conte as estrelas, se é que pode contá-las. E prosseguiu, assim será a sua descendência. Abraão creu no Senhor, e isso lhe foi creditado como justiça. Este é um momento na Bíblia em que Abraão viu a Deus. Abraão teve uma experiência de ver o Senhor se manifestando a ele. Não foi apenas uma visão, não foi apenas uma voz falando com Abraão, mas o próprio Jesus se manifestou a ele, e as evidências disso estão no versículo 4, quando a Bíblia diz então, o verbo de Iavé, o verbo do Senhor, a palavra do Senhor lhe foi dada, e esta expressão, o verbo do Senhor, o verbo de Deus, que lhe foi dado, que falou com Abrão, é a mesma frase usada pelo apóstolo João, no capítulo 1 do seu evangelho, quando fala que Jesus era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus, mas agora o verbo se fez carne e habitou entre nós. Era Jesus se revelando a Abraão. E o versículo 5 diz assim, olha o verso 5, levando-o para fora da tenda. Não era uma visão, como é que uma visão podia pegar na mão de Abraão e dizer assim, venha para fora da tenda, porque foi o Senhor quem o levou para fora. Não era apenas uma voz, porque senão o texto diria claramente, então o Senhor falou para ele sair da sua tenda, mas o verso 5 diz que, então o Senhor o levou para fora da tenda, e disse-lhe, olhe para o céu, conte as estrelas se puder, porque assim será a sua descendência. Era Jesus. Quando Jesus falava com os judeus, que Abraão viu o seu dia e se alegrou, Jesus estava se referindo a esta passagem e mais algumas. Mas esta aqui se enquadra naquilo que Jesus estava dizendo, Abraão viu o meu dia, Abraão me conheceu, Abraão aprendeu de Jesus, igreja. E Abraão aprendeu algo muito especial, que nós também vamos aprender nessa noite. Mas vamos continuar, vamos para Gênesis 22, no versículo 11. Gênesis 22, verso 11 diz assim, mas o anjo do Senhor o chamou do céu, Abraão, Abraão, eis-me aqui, respondeu ele, não toque no rapaz, disse o anjo, não lhe faça nada. Olha aqui para mim um pouquinho até esse momento, o que a Bíblia diz aqui? A palavra de Deus não fala aqui que foi o verbo de Iavé que se manifestou, mas aqui o texto traz a expressão, o anjo do Senhor. O anjo do Senhor, o mensageiro de Iavé. E aqui dá a impressão até de
de outra pessoa distinta, que não era o próprio Deus, porque quando se lê, ou quando se fala o anjo do Senhor, a primeira impressão que a gente tem é que não era o Senhor, mas um mensageiro, uma outra pessoa que Deus mandou falar com Abraão. Vocês estão entendendo? Quem está comigo? O anjo do Senhor. Mas nós precisamos entender um princípio e algo bíblico que é muito comum. Quando a palavra de Deus fala sobre o anjo do Senhor, era uma manifestação pessoal de Jesus no Antigo Testamento, antes de nascer na manjedoura em Belém da Judéia. Era o Filho de Deus, era o próprio Cristo, era o Verbo de Deus. Porque agora olha a mudança da fala. O verso 12, né? Não toque o rapaz, disse o anjo, não lhe faça nada. Agora sei que você teme a Deus, porque não me negou o seu filho, o seu único filho. O que o anjo do Senhor está dizendo para Abraão? Agora sei que você não negou a Deus o seu filho, não negou a mim. Quem é que estava falando com Abraão nesse momento? Era o próprio Deus, na pessoa do anjo do Senhor, que no Antigo Testamento eram manifestações físicas de Jesus para se revelar como Deus para a humanidade. Era Jesus. Igreja, nós precisamos entender que Jesus foi muito mais do que um profeta, muito mais do que um líder religioso, muito mais do que um judeu comum. Jesus Cristo é Deus, era o Verbo que se fez carne, era o próprio Deus, Ele é o Senhor, Ele é eterno, Ele é soberano, e nele nós confiamos de todo o nosso coração. É Jesus, aleluia. No verso 13, Abraão levantou os olhos e viu um carneiro preso pelos chifres num arbusto. Foi pegá-lo e o sacrificou como holocausto em lugar do seu filho. Abraão deu o nome àquele lugar de o Senhor proverá, ou seja, Yahvé Jirê. Diga comigo, o Senhor proverá. Diga, o meu Deus proverá. Olha uma coisa, igreja, pode o combustível estar caro, pode o alimento no supermercado estar caro, pode haver tantas más notícias sendo dadas por aí, pode estar uma expectativa de crise mundial, de abastecimento, mas eu sirvo, você serve o Yahvé Jirê, o Senhor provedor. Então eu quero que você levante a tua mão com autoridade e fé e diga, o Senhor proverá, o meu Deus proverá todas as nossas necessidades, aleluia. Ele é o Jeová Jirê, o Yahvé Jirê, em quem nós cremos de todo o coração. Então Abraão deu o nome naquele lugar de o Senhor proverá. Por isso até hoje se diz, no monte do Senhor se proverá. Agora acompanhe o verso 15 comigo. Pela segunda vez, o anjo do Senhor chamou do céu a Abraão e disse... Quem falou com Abraão agora? O anjo do Senhor. O chamou do céu e disse, juro por mim mesmo, declara o Senhor. No hebraico aqui é, juro por mim mesmo, diz o verbo de Yahvé. Quem é que estava falando com Abraão? Era o verbo de Deus, o Salvador eterno, o Cristo vivo que nós conhecemos e amamos de todo o nosso coração. E ele está dizendo, juro por mim mesmo, o verbo de Deus, a palavra do Senhor, que por ter feito o que fez, não me negando o seu filho, o seu único filho. Veja que era Deus falando com ele.
não me negando o seu filho, o seu único filho, esteja certo de que o abençoarei e farei seus descendentes tão numerosos como as estrelas do céu e como a areia das praias do mar. Sua descendência conquistará as cidades dos que lhe forem inimigos. Por meio dela, todos os povos da terra serão abençoados, porque você me obedeceu. Aleluia. Veja como Deus se manifestou a Abraão, e são com base nesses dois textos que nós podemos ver o que Jesus estava falando para os judeus. Abraão me conheceu, eu estive com Abraão. Isso nos torna cada dia mais apaixonados e firmados em Cristo, porque Ele é o Verbo, Ele é o Salvador, Ele é eterno, Ele é Deus. Ele não começou a sua vida apenas na manjedoura e terminou na cruz, não. Ele é de eternidade a eternidade. Jesus Cristo é o Senhor dos senhores, é o Rei dos reis, igreja. E é por isso que nós amamos e adoramos o Senhor, porque Ele é tudo em todos. Ele é tudo. Ele é o Salvador. E então Abraão viu Jesus e o conheceu. E eu e você temos a oportunidade, o privilégio de conhecer Jesus a cada dia mais. E Jesus afirmou: onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, eu estarei ali no meio deles. Tem alguém aqui reunido em nome de Jesus? Tem alguém aqui que não veio a esse lugar por causa do louvor, por causa do pastor, por causa de uma amizade, por causa de uma necessidade, mas veio aqui por causa da grandeza de Jesus Cristo? Ele está aqui conosco, e Ele se revela e se manifesta no meio de nós. Então Abraão teve um encontro com Jesus que mudou a sua vida. Abraão teve aquela experiência tão gloriosa com Jesus, e a vida dele mudou. Irmãos, e nós sempre devemos pensar o seguinte: às vezes conhecemos alguém que era da igreja, que foi batizado, ou que congregou conosco por um tempo, mas depois abandonou a fé, saiu da igreja, se desviou, voltou para o mundo, está numa situação totalmente de pecados, uma situação voltou para a idolatria, voltou para o lamaçal do pecado, e não quer saber mais de Deus. E não foi falta de alguém avisar, de alguém buscar, de alguém falar, mas a pessoa se afastou totalmente de Jesus. Será que de fato essa pessoa teve um encontro com Jesus? Porque quando eu ou você tem um encontro verdadeiro com Jesus, a nossa vida é transformada. Quem tem um encontro com Jesus tem a sua história mudada. É impossível conhecer Jesus e continuar do mesmo jeito. E a Bíblia diz em Romanos 8: quem nos separará do amor de Deus que está em Cristo Jesus? Quem nos separará? A morte? A morte poderá nos separar do amor de Deus? Não, porque seja a nossa morte, nós vamos direto para os braços dele, ou seja a morte de alguém muito próximo e que a gente ama, por mais que a gente sinta, sofra e realmente esteja de luto, porque é difícil a morte de alguém que está muito próximo de nós, nem por isso nos enfraquecemos na fé ou questionamos a Deus, porque nada pode nos separar do amor de Deus. A vida, os prazeres da vida podem nos separar do amor de Jesus? Quem troca o amor de Jesus pelos prazeres e deleites da carne, nunca encontrou de verdade Jesus. Quem troca a alegria da salvação
e o gozo do Espírito Santo por qualquer prazer sexual, carnal ou humano, nunca experimentou de verdade um encontro com Jesus que marcou a sua vida. Nem a morte, nem a vida, nem a altura, nem a profundidade, nem a tribulação, nem as angústias, nem a fome, nem o perigo, nem a nudez, nem a espada, nada poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Salvador amado. Nada, pode vir a tribulação, pode vir a fome, a espada, o perigo, pode vir a necessidade, pode vir a angústia, mas aquele que teve um encontro verdadeiro com Jesus, ele teve a sua vida mudada e marcada para todo sempre. Abraão teve a sua vida transformada após esse encontro com Jesus. E eu quero voltar então com você para o capítulo 15 de Gênesis, para olhar com você esse encontro que Abraão teve com Jesus, que mudou a sua vida, e o que Jesus ensinou para Abraão ali, e que nós também precisamos aprender. O que Jesus ensinou para Abraão, que é essencial para mim e para você. Jesus ensinou a Abraão a linguagem da fé, a visão de fé. Abraão se tornou o patriarca da fé, porque Jesus pegou na mão dele. Leia novamente comigo o verso 5, levando-o para fora da tenda, disse-lhe, olhe para o céu e conte as estrelas, se é que pode contá-las, e prosseguiu, assim será a sua descendência. Jesus pegou na mão de Abraão e falou, saia dessa tenda, essa tenda de reclamação, essa tenda da murmuração que você está vivendo. Ei, Abraão, saia dessa tenda do medo, saia agora dessa tenda da angústia, saia agora dessa tenda da dúvida, e venha comigo e olhe para o céu. Abraão tinha um pensamento até aquele momento. Abraão tinha uma visão na sua mente, uma cena, uma imagem mental, como se fosse uma imaginação de dúvida, porque você vê Deus aparecendo com ele, no começo do capítulo, o Senhor dizendo para ele, não tema Abraão, eu sou o teu escudo, grande será a sua recompensa, e Abraão dizendo assim, ó Senhor, que me darás se continuo sem filhos, e o herdeiro que possuo é o Eliezer de Damasco, e acrescentou Abraão, tu não me deste filho algum, um servo da minha casa será o meu herdeiro. Quem está entendendo aqui o que Abraão estava vivendo naquele momento? Deus já tinha chamado Abraão, ele havia deixado a Mesopotâmia, ele já tinha tido promessas de Deus, desde o capítulo 12 de Gênesis, Deus havia prometido dar a ele filhos, e uma descendência numerosa, abençoá-lo, fazê-lo crescer e multiplicar, dizendo, eu multiplicarei a tua descendência, mas o tempo foi passando, e o filho não nasceu, e agora Abraão tinha uma outra imagem na sua mente, meu herdeiro vai ser o meu servo Eliezer de Damasco, o Damasceno Eliezer. Deus não me deu filhos, meu herdeiro vai ser o Eliezer. Olha o que estava na mente de Abraão, olha a imagem que ele tinha, olha como estavam os pensamentos de Abraão, igreja. E o próprio Jesus, quando aparece e fala com ele, e se revela a ele, ele diz, o Senhor não me deu filhos, não me destes filhos, o servo da minha casa será meu herdeiro.
Ele estava com essa imaginação na sua mente. Mas Deus falou para ele, Deus pegou ele pela mão e falou: vem para cá, vem para fora da tenda agora. E o céu estrelado, milhares e milhares de estrelas visivelmente perceptíveis para Abrão. Naquele momento, Jesus aponta para o céu e diga para ele: olhe para o céu. Pare de ficar olhando para a sua tenda, pare de ficar olhando para o ventre amortecido da sua mulher, pare de ficar olhando para a idade avançada que você e Sara têm, pare de ficar olhando para Eliezer e dizendo: ele será meu herdeiro, não tem outro jeito, ele será meu herdeiro. Ei, Abraão, saia dessa tenda de medo e de dúvida e vem aqui e olha para o céu, porque assim como você está vendo milhares e milhares de estrelas, assim será a tua descendência, e o teu herdeiro não vai ser o Eliezer de Damasco. O que Jesus estava ensinando para Abraão? A linguagem da fé, a visão da fé. Era isso que Jesus estava ensinando ao patriarca da fé. Pare de visualizar Eliezer de Damasco como sendo a única opção e teu herdeiro, e olha para o céu, conte as estrelas se puder, assim será a tua descendência. Aí eu imagino Abraão saindo depois, todas as noites para o céu, e Deus mandou ele ficar olhando para o céu e contando as estrelas, e dizendo: assim será a tua descendência. Eu acho que Abraão ficou aprendeu tanto a linguagem da fé, que ele olhava para o céu, e ele dizia, ele via pela fé, os meus filhinhos dizendo: papai Abraão, porque ele tirou os olhos da dúvida, ele tirou os olhos do Eliezer de Damasco, e ele começou a olhar de novo para a promessa que Deus havia lhe feito. E nós precisamos, igreja, deixar Jesus também nos ensinar esta linguagem de fé, porque a fé, ela tem muito a ver com aquilo que passa na nossa mente. Qual é o filme, qual é a imagem, qual é a cena que passa pela sua mente quando você pensa sobre as coisas da sua vida, quando você pensa no futuro da sua família, quando você pensa no seu casamento, quando você pensa na sua vida profissional, financeira, quando você pensa no seu ministério, qual é a imagem mental, qual é o filme que passa na sua mente? O que é que você imagina? Abraão estava lá: Eliezer vai ser o meu herdeiro. É o servo Eliezer que vai herdar tudo que eu tenho. Eu não tive filhos, é o Eliezer o meu herdeiro. Deus falou para ele: Abraão, vem para cá, vem para uma outra linguagem de fé. Olha para o céu, assim será a tua descendência. Em outro texto Deus falou para Abraão: olha para a areia que está na praia, olhe para os grãos de areia, tente contar os grãos de areia, assim será a tua descendência. Sabe o que Jesus estava ensinando para Abraão? Começa a olhar pela fé para todas as coisas. Crie uma imagem de fé na sua mente, e não uma imagem de dúvida. O grande problema de muitas pessoas é que, por causa das preocupações, os medos, eles criam uma imagem de derrota na sua mente, eles criam uma imagem de dúvida, de fracasso. E quando Satanás, através das preocupações desta vida, através da ansiedade, através do medo, através da mentira, quando Satanás consegue conquistar o território da sua mente e dos seus pensamentos, ele te escraviza, ele te domina e ele anula a sua fé. Mas Jesus está aqui hoje segurando na tua mão e dizendo para você: saia dessa tenda de medo, saia dessa tenda de dúvida e comece a olhar para o céu, porque
grandes coisas o Senhor tem para a sua vida. Saia dessa tenda do medo, porque assim diz o Senhor: eu sei os pensamentos que tenho de vós, pensamentos de paz e não de mal, para te dar um futuro e uma esperança gloriosa, para te dar o fim que você deseja, assim diz o Senhor. Qual era o pensamento de Jó? Qual era a imagem mental na vida de Jó? Que era um servo de Deus, era um homem justo, íntegro. Mas Jó era levado pela preocupação, pelo medo. O medo criava na mente de Jó uma cena de destruição de tudo que ele tinha. Ah, pastor, mas como que o senhor diz isso? Foi o diabo que pediu permissão e Deus autorizou e foi lá e destruiu tudo que Jó tinha. Mas no capítulo 3, verso 25 do livro de Jó, ele confessa com a sua própria boca: o que eu temia me sobreveio, e o que eu receava me aconteceu. O medo é uma ferramenta do diabo. O medo é o contrário da fé. Ah, pastor, eu estou preocupado com o mês que vem, eu estou preocupado com o ano que vem, eu estou com medo disso ou daquilo. Satanás quer isso mesmo, para ganhar o território da sua mente e criar uma imagem de derrota, uma imagem de destruição, uma imagem de acabar com a sua vida, com a sua família, uma imagem de doença, de morte. Mas Deus nos ensina a olhar para as promessas. Ele nos diz: olha para o céu, assim será a tua descendência. Olha para as minhas promessas e veja pela fé e não pelas circunstâncias. É por isso que o apóstolo Paulo diz: andemos por fé e não pelo que vemos. Deus falou para Abraão: sai da tua tenda e vem aqui olhar pela fé para as estrelas, e não pelas evidências de só ter um servo chamado Eliezer para ser teu herdeiro. E essa linguagem da fé foi tão aprendida por Abraão, que os filhos de Abraão, os descendentes de Abraão, aprenderam a viver assim. E eu posso dizer para você que Isaque, ele aprendeu com Abraão, o seu pai, a linguagem da fé, que ele olhava para a semente e ele já via colheita antes de plantar a semente. E ele plantava a semente mesmo em épocas improváveis e em lugares impróprios, e ele colhia quantas vezes mais? 100 vezes mais. Isaque aprendeu a linguagem da fé. Isaque vivia, Elton, num lugar totalmente seco, sem água. Não havia água, todo mundo tentava cavar poços e não achava água. Mas Isaque aprendeu tanto a linguagem da fé, que ele via água antes de cavar os poços. E quando ele cavava os poços, irmão Toninho, todos os poços que Isaque cavava davam água. Linguagem da fé. Jacó aprendeu a linguagem da fé. Quando ele era servo, trabalhava para o seu sogro Labão, e ele não tinha uma ovelha, e não havia nenhuma ovelha em todo aquele enorme rebanho de Labão, não havia nenhuma malhada, salpicada ou listrada. Mas Jacó começou a ver pela fé ovelhas malhadas, salpicadas e listradas, e ele também criou uma imagem visual diante das próprias ovelhas, talvez dizendo assim: funcionou para mim, vai funcionar com as ovelhas. Eu vou ver as listras, eu vou ver os malhados e os salpicados, e as ovelhas também, e vão nascer ovelhas malhadas, salpicadas e listradas. E a Bíblia diz que foi isso que aconteceu. As ovelhas começaram a nascer do jeito que Jacó imaginava pela fé.
Diga comigo, linguagem da fé. Então, igreja, Deus está hoje nos chamando para uma vitória, para romper em fé com todas as barreiras de dúvida, de medo, com todos os pensamentos contrários à vontade de Deus. Quais são as suas imaginações? Irmãos, a nossa mente, a nossa imaginação é um território que Deus e o diabo lutam, porque quem você deixar alimentar a sua imaginação, vai dominar a sua vida. Se você deixa a palavra de Deus, o verbo de Deus, a verdade de Deus, as promessas de Deus alimentarem a sua mente, você vai imaginar e crer conforme a vontade de Deus. Mas se você deixa que o diabo alimente a sua mente com medo, com dúvidas, com imagens e cenas de fracasso, de morte, de doença, o diabo vai dominar a sua vida, escravizar você e te levar a essa destruição. Todos nós temos essas batalhas. Eu enfrento batalhas na mente e percebo claramente quando Satanás quer colocar sementes de dúvida no meu coração, na minha mente. Eu me lembro há tempos atrás eu enfrentando pensamentos demoníacos, o diabo querendo fazer-me acreditar que com a mesma idade que o meu avô morreu, meu avô materno morreu com 57 anos de idade. E o diabo começou a lançar esses pensamentos em minha mente. Você vai morrer com a mesma idade do seu avô. E eu tive que enfrentar esses pensamentos, repreender e dizer: eu não aceito nenhuma seta do diabo na minha mente. Eu já estou imaginando, criando uma imagem mental, eu lá bem velhinho, bem já a cabecinha branca, porque o meu Deus me chamou e eu vou viver enquanto a vontade dEle me sustentar. Então nós não podemos deixar um mau pensamento. Quantas pessoas, irmãos, se deixam levar por pensamentos de doença? Esses dias eu estava lembrando quando eu era criança. Eu tinha um tio, eu gostava muito desse tio, da minha tia, eu ia sempre à casa deles, brincava com os meus primos, mas esse tio tinha mania de doença, ele tinha hipocondria, tudo para ele era doença, tudo para ele, qualquer coisinha que ele sentia, ou qualquer coisa que ele ouvisse falar, ele já pegava para si, e dizia: eu estou com essa doença. Eu tenho essa doença. Mas e se eu ficar com aquela doença? E ele tinha uma mania de doença. Imagina como Satanás trabalha na mente de uma pessoa assim. Ela já se imagina deitada num leito de um hospital, já numa UTI, quase morrendo, cheia de aparelhos e de tubos e de drenos em todas as partes do seu corpo. O que está na sua mente, qual é a imagem mental, qual é a cena mental que você tem a seu respeito, a respeito dos seus filhos, a respeito do seu futuro, a respeito das suas finanças. Então, irmãos, isso é um território que Satanás tenta manter o domínio, mas hoje eu creio que é noite de libertação. Jesus está aqui, se revelando a nós, segurando na nossa mão e dizendo: saia dessa tenda do medo ou da dúvida, saia dessa tenda da imaginação ou do pensamento de morte e olha para o céu, porque Deus tem grandes coisas para a sua vida. Leia comigo 2 aos Coríntios, capítulo 10. Segunda aos Coríntios, capítulo 10, versículo 4 e 5. As armas com as quais lutamos não são humanas, ao contrário, são poderosas em Deus
para destruir fortalezas. Diga assim: as nossas armas, diga, as minhas armas são poderosas em Deus para destruir as fortalezas. Quais são essas fortalezas? Essas fortalezas que a Bíblia se refere aqui são pensamentos, são imaginações na sua cabeça, a seu respeito, a respeito da sua família, a respeito do seu futuro, a respeito do plano de Deus para a sua vida. Deus te ama e Ele tem o melhor para você. Mas se você não destruir essas fortalezas demoníacas, você nunca vai experimentar a vontade de Deus, que é boa, agradável e perfeita. E em Romanos 12, Paulo, inspirado pelo Espírito Santo, fala sobre isso. Não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Se você quer experimentar a vontade de Deus, você precisa destruir essas fortalezas impregnadas na sua mente. Versículo 5: destruímos argumentos e toda pretensão que se levanta contra o conhecimento de Deus. Diga comigo: argumentos e pretensões. Algumas traduções bíblicas trazem aqui a palavra imaginações. Destruímos imaginações, argumentos, desculpas. Ei, o que é que está faltando na sua vida para você ser este homem, esta mulher, mais do que vencedor, que a palavra de Deus diz que você é? Sempre tem um argumento: ah, mas pastor, sabe o que é? É isso, é aquilo. Ah, sabe por que as promessas de Deus não se cumprem na minha vida? Sempre tem um argumento, sempre tem uma desculpa, sempre tem uma pretensão, sempre tem uma imaginação contrária ao conhecimento e à vontade de Deus na sua mente. Então destruímos argumentos e toda pretensão que se levanta contra o conhecimento de Deus, e levamos cativo todo pensamento. Diga comigo: levamos cativo todo pensamento para torná-lo obediente a Cristo. Levamos cativo toda a nossa imaginação para torná-lo de acordo com as promessas da palavra. Levamos cativos e prisioneiros todo o nosso pensamento, toda a imagem na nossa mente, para que ela seja de acordo com o verbo de Yahvé, com a palavra de Deus, com o Cristo vivo que nos salvou e nos libertou para uma vida abundante de vitória e de bênçãos. Então o que nós temos que levar cativos? Preste atenção, irmãos: pensamentos. Eu concluo lembrando que Abraão estava com um pensamento de dúvida, de medo e de fracasso. O meu herdeiro vai ser o Eliezer de Damasco. Pensamento de dúvida. Jesus segurou na mão dele e o libertou daquele pensamento e falou: olha para o céu, cria uma outra imaginação, teu herdeiro não vai ser o Eliezer. Eu quero te dizer nessa noite, que o medo que Satanás plantou no teu coração vai cair por terra. Isso não vai acontecer, mas a promessa de Deus, a visão que Deus colocou no seu coração vai acontecer, porque Deus é maior e Ele está te libertando desses maus pensamentos e dessas imaginações de morte. Eu concluo contando uma história de uma ilustração. Imagina se você tivesse muitos alqueires de terra, uma fazenda bem grande e muito dinheiro. Quem consegue imaginar isso? Já tem gente, irmãos, tão
Olha só como é coisa do diabo. Já tem gente com a mente e com o espírito tão escravizado e oprimido por Satanás, que já pensa assim, impossível, como que eu vou ter isso? Quem é o dono de todo o ouro e de toda a prata neste universo inteiro? Quem é o Criador dos céus e da terra? E a quem pertencem todas as coisas nos céus e na terra? É o nosso Senhor, é o nosso Pai. Ele é poderoso para te dar uma fazenda enorme, Ele é poderoso para te abençoar muito, ou Ele não é poderoso para te dar grandes coisas? Quem crê num Deus poderoso, num Yahvé Jireh, Deus provedor, Deus todo-poderoso, quem crê? Então imagina, você tem uma grande fazenda, e você tem um sonho. Marquinhos, você tem essa grande fazenda, tem um sonho, fazer um lago enorme, para não precisar ficar indo lá longe para pescar. Você quer fazer o maior lago de todo o estado, e encher aquele lago de peixes, de dourados, e todos os anos fazer um campeonato, um torneio de pesca esportiva, a coisa mais linda, mais top do mundo. Conseguiu imaginar isso? Marquinhos já imaginou? Cheio de dourados aquele lago. Aí você tem todo o dinheiro para fazer aquilo, manda construir o lago enorme, alqueires e alqueires de lago, e cria aquele lago artificial, manda encher de água, gasta muito dinheiro, cria aquele lago, aquela lagoa gigantesca, está tudo pronto, a água está ali, tudo perfeito, chegou a hora de colocar lá os peixes. Você vai numa grande empresa fornecedora de peixes e compra lá uma carga enorme de peixinhos, de dourados, para colocar lá, para que eles cresçam, e então, daí a algum tempo você realize o seu sonho de realizar o torneio de pesca. Aí você vai, paga caro, compra lá os melhores filhotinhos de peixe, de dourado para colocar lá. Porém, o vendedor se confundiu, e na hora de entregar os peixes, sem querer, sem má intenção, ele coloca e ele leva e entrega bagres. E o seu lago, ao invés de ficar cheio de dourados, fica cheio de bagres. Mas você não sabe. Foi uma confusão, ninguém sabe, o vendedor que fez isso e o entregador também não imaginavam que aqueles alevinos eram bagres, e aí entregam bagres, e você naquela expectativa, o meu lago está cheio de dourados, mas de fato o lago está cheio de bagres. E aí você espera 4 anos, põe ração no lago, cuida bem daquilo, não imagina o que tem lá por baixo da água, e você anuncia o torneio de pesca. Vem pessoas do estado inteiro, do país inteiro, e se inscrevem, trazem os seus barcos, trazem os seus equipamentos de pesca, e está tudo muito lindo, muito perfeito, e começa o torneio de pesca. E a propaganda foi grande, é um lago só com dourados, e o torneio vai ser maravilhoso, e as pessoas vão naquela expectativa. Daí algumas horas, os barcos começam a voltar, e todas as pessoas furiosas com você, dizendo, aqui só tem bagres, esse lago não tem nenhum dourado, só pescamos bagres, e furiosos vão embora, e você fica decepcionado, porque ao invés de dourados, no seu lago só tem bagres. O que aconteceu, irmãos? O que essa história, essa ilustração nos ensina? Na sua mente vai ter aquilo que você alimentar, aquilo que você colocar ali dentro. Aproveitando até o gancho da ilustração, tem gente que é cabeça de bagre mesmo. O que você alimenta vai ter no seu lago. O que você está deixando entrar, quem você tem ouvido. Qual a imaginação que passa na sua mente? Meu herdeiro vai ser o servo Eliezer. Deus falou que ia me dar filhos, mas não me deu.
O Senhor falou que eu ia ser pai de multidões, mas não me deu nenhum filho, meu herdeiro vai ser esse Damasceno. Ei, Jesus nos ensina a linguagem da fé. Jesus nunca ficou empolgado se alguém chegava para ele dizendo assim: Senhor, eu tenho um problema, me ajuda no meu problema. Jesus, ele agia e ele respondia de acordo com a fé das pessoas. Jesus se empolgava e se alegrava ao ver as pessoas que tinham fé. Por isso, igreja, eu quero te dizer: alimenta o teu lago, não com bagres, mas alimenta com as verdades gloriosas da palavra de Deus. O Senhor tem grandes coisas para a sua vida e para a sua história. E Jesus quer mudar a sua vida e fazer você se levantar e romper em fé a partir de hoje. Quem tem fé para se levantar agora e começar a imaginar, pode se levantar aí onde você está, e a imaginar que Deus tem coisas grandes para você. E eu sinto, igreja, que hoje é um dia de libertação desses maus pensamentos e dessas imaginações que Satanás colocou na mente de muitas pessoas. Jesus está te libertando. Você vai parar de ficar imaginando aquela cena demoníaca, derrotada, medrosa. Deus prometeu que eu ia ter um filho, mas até agora, o meu herdeiro é esse Eliezer. Ei, olha para as estrelas, imagina tua descendência. Para de pensar que teus filhos vão crescer e vão ser bandidos, vão ser marginais, vão ser perdidos. Para de olhar para o futuro e dizer assim: eu não vou ter nada na vida, eu nasci para ser pobre. Para de pensar: Deus não é comigo, eu vou ficar doente, eu vou morrer. Ei, irmãos, Jesus te chamou para ser mais do que vencedor. E essa é a linguagem da fé que está aqui, é a palavra. Esta é a palavra da fé que pregamos. Com o coração se crê para a justiça e com a boca se confessa para a salvação. Com o coração você crê e você imagina: assim será a minha vitória. E com a boca você confessa o que tem no seu coração: eu vou vencer em nome de Jesus. Eu já estou vendo a colheita nessa semente antes de eu plantar. Eu já estou vendo água aqui onde eu coloquei a minha pá, e eu vou cavar um poço, e pode ninguém mais encontrar água na redondeza, mas eu vou abrir um poço e vai sair água. Eu já estou vendo as minhas ovelhas multiplicando-se e sendo malhadas, salpicadas e listradas. Eu já estou vendo as estrelas, e cada uma delas representa uma promessa de Deus na minha descendência. Eu já estou vendo a areia, os grãos de areia, e dizendo: Deus vai multiplicar tudo que eu tenho para a glória dEle.